Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos. Só aguardar um pouquinho a debatedora chegar. Deixa eu só ela aceitar. Bem-vindo a todos. Estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Boa noite. Que bom ver tanta gente conhecida. Ótimo. Estou só aguardando a debatedora entrar, tá? Enquanto isso, eu vou me apresentando para os que não me conhecem. Meu nome é Maria Júlia Nunes, eu sou fisioterapeuta, trabalho aqui em Caruaru, sou daqui de Caruaru, e trabalho na docência e trabalho na assistência também. E hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre esse tema, né, essas repercussões funcionais, tanto no paciente com sequela de Covid, como no paciente que também não teve Covid, mas está em casa, né, sem a fisioterapia, sem a terapia ocupacional, tá? E a gente vai gerar uma discussão legal sobre o assunto. Deixa eu só ver aqui agora. Pronto. Acho que a Catarina vai entrar agora. Agora, pronto. Agora foi. Agora foi, tudo bem? Oi, boa noite, Boa Júlia. noite. Eu tava colocando enviar e sem querer sair da sala, porque Ah, geralmente tá. aparece automático, enfim, coisas de internet, né? Isso. Boa noite. Vamos. Boa noite. Vamos inicialmente explicar, né, porque essa live seria com o Eldman, a outra terapeuta ocupacional, mas por motivos de saúde, ela infelizmente não pôde Isso. participar, né? Ela tá doente, mas está bem, mas aí não pôde participar, né? Isso é mais uma lição que em tempos de pandemia a gente não pode se programar muito, né? Mais uma lição É, dessa época, desse período. ela se preparou tanto, estava na maior expectativa para estar aqui hoje, mas infelizmente Isso, ela não conseguiu. isso. Mas aí, inclusive, ela nos ajudou, nós três trabalhamos juntas, né, nos tópicos para discussão e Isso. a gente vai dar seguimento. Essa live, ela é de promoção do CREFITO, né, com o intuito de valorização profissional, certo? Então é importante que vocês, profissionais, até estudantes de fisioterapia, também participem dessas lives. Se possível, compartilhem, né, divulguem com seus colegas, com seus amigos. E também, se possível, utilizem a hashtag Eu Batalho por Vidas, que é a hashtag da campanha, tá bem? Eu Isso. já me apresentei, queria que Catarina se apresentasse também para os que não conhecem ainda. Eu vou me apresentar. Quem já acompanhou alguma live essa semana, né? A nossa de terça-feira eu estava debatendo aqui junto com a Natália, tá? Meu nome é Catarina Machado, eu sou terapeuta ocupacional. Trabalho num centro especializado em reabilitação, nível 4 aqui na região metropolitana. Realizo atendimentos domiciliares também. E sou membro da Comissão de Saúde Funcional, junto com Júlia, junto com o Edu Carla, né? Que também trabalha comigo lá nesse CER4, né? Já há um bom tempo que a gente trabalha juntas. Isso, exato. Então, vamos começar, que se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas, podem ir escrevendo aí, que a gente vai ser uma conversa, né, realmente, à medida que a gente for Isso, discutindo, que a gente for debatendo, as perguntas vão entrando, né? Então, isso. inicialmente, o tema são as repercussões funcionais em tempos de pandemia, né? E aí, como a gente já conversou, como eu já falei para vocês, a gente não vai se deter apenas aos pacientes que tiveram Covid. A gente também vai falar um pouco dessas repercussões funcionais dos pacientes que estão em casa sem fazer a fisioterapia, sem fazer a terapia ocupacional, né? E é esse tema. Então, para isso, eu acredito que seria ideal se Catarina pudesse descrever um pouco para vocês, a gente conversar um pouco sobre o que é funcionalidade, né? Isso, a gente fala tanto na prática, né, Júlia, de funcionalidade, a gente quer que o indivíduo recupere, né, ou melhore o seu desempenho dentro da funcionalidade, mas
será que de fato a gente consegue realizar um trabalho pensando nisso e colocando os aspectos funcionais de fato em primeiro lugar? Então, quando a gente pensa em funcionalidade, a gente pode trabalhar muito. Existem diversas definições, mas eu gosto muito de trabalhar com a definição que a OMS traz, né? Que é uma definição que dela surgiu a base do que a gente trabalha dentro da CIF, mas além de CIF, é o modelo biopsicossocial, né? A gente quer romper muito com esse pensamento de um modelo muito médico centrado, mas a gente quer um modelo voltado para o indivíduo, né? Então, quando a gente pensa em funcionalidade, a gente considera todas as estruturas, funções do corpo, as atividades que o indivíduo desempenha e sua participação, né? As restrições que podem existir ou não dessa participação nas atividades diversas, né? No rol de atividades que ele tem, considerando sempre os fatores ambientais que podem, nele a gente pode encontrar barreiras e facilitadores, e considerando também sempre os seus fatores pessoais, que os fatores pessoais dizem respeito a algo que é muito singular, né? Então, assim, sou eu, Catarina, é a minha idade, o que é que eu, qual é a minha profissão, o que é que eu exerço, né? Entra também a questão dos meus papéis. Então, tudo isso num modelo que vai estar interagindo, né? Então, no modelo dinâmico, né, a gente pode estar considerando como sendo uma definição bem abrangente do que é a funcionalidade, de um modo geral, de um ser humano, tá? Então, eu gosto Excelente. muito de considerar esses aspectos todos, né? A gente não vai encontrar nunca um ponto de partida ou o que é mais importante. As estruturas do corpo são muito mais importantes do que as funções do corpo, e não é por aí, né? A gente tem tudo que eu citei, fatores pessoais, fatores ambientais, funções e estruturas do corpo, a atividade e a participação, tudo isso tem um peso realmente relevante, né? Mas que, de fato, o que é que a gente almeja é que o indivíduo ele consiga se reinserir na sociedade, né? Então, a gente pode ter alterações na funcionalidade sem necessariamente eu ter uma doença de base. Então, não é necessariamente eu tenho que ter um estado de adoecimento para que eu tenha uma alteração funcional. Eu posso ter uma alteração funcional que vai me acompanhar por um bom tempo, uma alteração funcional mais com caráter definitivo, ou uma alteração funcional muito mais temporária, que eu posso ter umas limitações porque eu posso estar gestante, por exemplo, né? Então, posso ter limitações funcionais dentro da gestação, não necessariamente é um quadro de adoecimento, né? Ou eu posso ter uma sequela de um AVC, isso sim, realmente me trazer outras alterações, né? Que vão durar, podem durar um pouco mais de tempo, né? Ou não, né? Então, assim, a gente não tem um começo, um meio e um fim de alterações na nossa funcionalidade também, tá? Então, não é só uma ordem, doença e alterações funcionais. Mas a gente pode encontrar isso também dentro do próprio meio ambiente ou, enfim, de outras causas, mas no start, né, no modelo de pensamento, voltado para outros aspectos que não só um CID, né, especificamente em si, que muito mais diz para a gente a questão do funcionamento ficar repetitivo, né, funcionamento da funcionalidade, mas como é o desempenho funcional desse indivíduo, do que um CID. Quando chega para a gente não diz muita coisa, né? Na verdade, diz muito pouco. Né? É importante, mas ele diz muito pouco daquilo que a gente precisa saber, que são os nossos objetos de estudo, de trabalho, enquanto terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Isso, perfeito. Exato. E aí a gente precisa levar em consideração quais eram as funções, o que era que aquele indivíduo realizava antes de adoecer, né? De ter a morbidade, no caso de pacientes que tiveram a COVID e que ficaram algum tempo internado com essa COVID, né? Então, a gente precisa levar em consideração o que era que ele fazia antes e o que é que a gente quer recuperar nele. E aí a gente aproveita o gancho para falar um pouco desses pacientes com sequelas de Covid, né? Essas repercussões funcionais. Que ontem, na live de Ana e de Soraida, foi muito debatido sobre a Covid ser uma doença sistêmica, né? Ela causar repercussões de forma sistêmica. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema cardiorrespiratório, enfim, vascular e vários sistemas realmente, trato gastrointestinal e por aí vai. Então, as repercussões são inúmeras.
dependendo da gravidade da doença, o paciente pode ser assintomático, pode ter sintomas leves, o paciente pode ter uma pneumonia leve, o paciente pode ter uma pneumonia grave, evoluir para síndrome de desconforto respiratório, para sepse e para choque séptico. Então, a gente tem essas diversas classificações, né, da COVID, e dependendo da situação em que o paciente se encontra, dependendo do nível de gravidade em que esse paciente está, ele vai ter repercussões funcionais com mais perdas ou menos perdas, certo? Isso. E a gente precisa estar atento para que esse paciente, quando chegar para a gente no ambulatório, eu digo para a gente porque eu e Catarina não somos de ambiente de terapia intensiva, né? Isso somos de ambulatório. Então, quando esse paciente chegar para a gente, ele pode ter repercussões funcionais extremamente impactantes. Então, o paciente ele pode estar na UTI e ele pode se recuperar na UTI da sua função cardiorrespiratória, mas o paciente pode receber alta sem conseguir sentar sozinho. E aí, se esse paciente ele não senta sozinho, como é que ele vai se alimentar à mesa com os familiares? Como é que ele vai vestir uma camisa? Como é que ele vai realizar as suas atividades básicas de vida diária que ele realizava antes? Então, isso tudo tem que ser pensado, né? E não só por nós que estamos no ambulatório, isso tem que ser pensado desde lá do ambiente da terapia intensiva. Esse paciente ele tem repercussões cardiorrespiratórias e ele tem repercussões musculoesqueléticas, neurológicas, sistêmicas, que vão influenciar diretamente nessa funcionalidade dele. Então, a gente precisa estar atento a essas perdas que esse paciente pode apresentar, né? Então, desde uma dificuldade de andar sozinho, que seja algo mais simples, até uma dificuldade, uma incapacidade de sentar-se sozinho. Então, a gente tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes e trabalhar com o paciente desde lá da UTI, desde que ele esteja nesse ambiente de terapia intensiva, né? Isso. E assim, a gente tem os aspectos de alterações funcionais que são mais, que comumente a gente sabe, relacionado à questão do doente crítico, né? Aquele paciente que, independente do Covid, a gente sabe que tem algumas perdas funcionais pelas próprias questões do internamento, né? Mas assim, quando a gente está vendo a quantidade de pessoas, né, que agora estão apresentando casos de internação, porque quando a gente se depara com esses números que a gente está vendo divulgados, são de pacientes que são diagnosticados com quadros graves. Então, são muitas pessoas que em algum momento elas tiveram um período, seja ele mais breve ou mais longo, mas de internação, e que possivelmente, eu acredito que a maioria tem passado por uma UTI. Em algum momento, em algum período, ele tenha tido esse acompanhamento dentro da UTI. Então, se a gente não está atento a essas questões que vão começar a surgir lá na frente, né, lá na ponta para a gente, desses pacientes pensando já no processo de alta deles, a gente acaba perdendo o time para muita coisa. E a gente não ficar atento, se a gente também não ficar atento às outras complicações que podem estar surgindo, porque ele acaba se tornando um paciente talvez até um pouco mais complexo e um paciente um pouco atípico para o que a gente habitualmente vê no ambulatório de neuro, no ambulatório de... lá nesse C4 que eu trabalho, então lá a gente recebe pacientes da ortopedia, reumatologia e neurologia. Então, eles são pacientes que vão trazer, vamos dizer assim, elementos que são similares a muitas coisas, mas o que é que a gente vai estar fazendo com eles? Qual vai ser a nossa proposta terapêutica? Então, vai muito de uma avaliação minuciosa, a gente tem que estar atento a essa variação muito grande, essa variabilidade muito grande de possibilidades de repercussões. Então, se a gente também, enquanto equipe, né, enquanto profissionais, a gente não está atento para tentar se capacitar, estudar bastante, para a gente saber o que é que pode nos aguardar, né, em relação a isso, a gente consegue se munir melhor, né, e conseguir oferecer um tratamento de qualidade para essas pessoas. Né? Aos poucos, os pacientes estão começando a adentrar nos serviços. A gente ouvemos assim, oficialmente, né, assim, um retorno das clínicas, dos ambulatórios, né, essa permissão para que haja um retorno com todas as medidas de cuidado, mas para assistência, né, de um modo geral. Né? E essas pessoas, as pessoas que já eram acompanhadas, precisam voltar para a sua assistência, mas essas pessoas também, essa população também dos pacientes pós-Covid também. Né? Então, eles vão apresentar alterações que diferem dos públicos habituais
que nós estávamos acostumados nos nossos serviços. Eu no meu serviço, Júlia no serviço dela, a gente vai se deparar com novos desafios, né, em relação a esses Isso. pacientes. Exato. E aí, quando você fala em avaliação, eu acho que aí está a chave da questão, né? A gente precisa saber avaliar melhor o nosso doente. A gente precisa saber qual é a condição que ele está. A gente tem que lembrar que a gente não trata a COVID. Tem muita coisa que a gente ainda está por conhecer, né? Tem muita repercussão E, que nosso paciente vai apresentar que é desconhecido para a gente. Mas a gente sabe avaliar, a gente tem instrumentos específicos para isso, para avaliar. Então, aí eu chamo a atenção para um comentário aqui de Natália Amorim, que ela fala: fisioterapeutas intensivistas precisam implementar a CIF ainda no cenário da terapia intensiva. Então, isso é uma necessidade, né? Ela é da terapia intensiva e ela percebe essa necessidade, ela vê essa ausência, como é que eu posso dizer, essa limitação dos profissionais que trabalham no ambiente de terapia intensiva, não necessariamente por desconhecimento, mas muitas vezes por dificuldades realmente de você classificar, conseguir classificar aqueles pacientes no modelo da CIF. Então, eu acho que isso tem que ser trabalhado, tá? E Emília Ferraz falou aqui, ó: sabemos que nossa profissão muitas vezes é dividida por especialidades. Gostaria de saber como está sendo o encaminhamento desses pacientes de COVID pós-alta, por serem pacientes com deficiências, acredito que seria múltiplas, né? E aí, isso. Catarina, tu queres falar um É, pouquinho sobre esse aspecto? quero, ó, eu concordo primeiramente com o que você trouxe que Natália Amorim falou, a questão da utilização da CIF. Aí, a gente, quando se pega também, às vezes, defendendo muito a classificação, para quem talvez não saiba muito bem do que se trata, ou já vi aquele livro da capa vermelha enorme, cheio de código, não quero saber, né? Então, acaba a gente inicialmente se deparando muito com essa barreira. 1.300 e tantos códigos, eu sei que eu não vou saber. Com certeza tem gente que sabe de cor, a gente não tem que saber nada de cabeça. Mas o que a gente defende no uso da ferramenta para nos ajudar a classificar é porque ela trabalha dentro de um modelo. Então a gente vai estar utilizando na prática o raciocínio dentro de um modelo específico, que é o modelo biopsicossocial, né? E que ele traz toda essa interação do que eu falei, da estrutura e função do corpo, atividades e participação, fatores ambientais, né? Fatores pessoais são considerados também. Então a gente consegue funcionar dentro de um raciocínio muito mais uniforme, e o que eu consigo comunicar daqui, quando o paciente chegar lá na ponta, seria o mesmo, para ser o mesmo entendimento, mas aí fica difícil se o profissional não tem um domínio do uso da ferramenta, né? Eu acho que às vezes também é falta de oportunidade de inserção, isso desde a graduação, né, de modo transversal. Isso já foi discutido até em outras lives aqui, mas a questão da inserção do uso da classificação e principalmente do modelo biopsicossocial e de ser trabalhado dentro do modelo, mas durante todo o processo de graduação, para que os profissionais já saiam formados com esse pensamento, né? E não a gente tá tão triste, né, Júlia falando, Natália Morim. Júlia, quando a gente se depara com alguém que diz assim, porque tem que tratar o ombro do paciente, ou tem que tratar o Isso. pé do paciente. A gente não trata pé, a gente não trata ombro, a gente trata braço, a gente não faz só a terapia da mão, a gente trabalha com pessoas, né? Então, nós trabalhamos para reabilitar indivíduos, né? Então, em toda a sua complexidade, e não pedaços do corpo. Então, se a gente acaba Isso. desconsiderando, né, todas essas questões, né, a gente acaba se distanciando muito dos nossos modelos, né, de prática, né, e de uniformização de uma linguagem. Então, fica num discurso muito bonito de se falar de funcionalidade, mas aí na prática, quando você vai ver o que é feito, os aspectos que dizem de fato a respeito à funcionalidade são completamente negligenciados. E não pode ser assim, né? Não deve ser assim. A gente tá vendo que os espaços cada vez mais têm buscado, as instituições de ensino superior também, em estar aprimorando essa utilização das ferramentas e dessa forma de pensar, né? Mas é porque ainda, quando a gente ainda encontra isso, acaba chocando muito ainda, né? A gente fica sentido, porque, poxa, gente que está saindo ainda da graduação ainda está com esse tipo de pensamento, né? Profissionais, ou profissionais que foram formados no modelo antigo, mas também não tem mais dificuldade de encontrar processos para poder estar se capacitando, né? Se atualizando, porque a gente não para nunca de estudar, né? Então, eu acho que é Isso. muito mais a questão da
apropriação do uso da ferramenta, uma oportunidade, né, para conhecer a ferramenta de uma forma mais simples, de uma forma mais didática, de uma forma mais desmistificada, de que sim, dá para utilizar em qualquer cenário, em qualquer contexto, né, de atuação e principalmente dentro da UTI, né? Eu acredito, é possível sim, certo? Esse uso. Fala, Júlia, pode falar. Em relação aos ambientes, de como é que essas pessoas, como é que os ambientes, os serviços vão receber esses pacientes, talvez esses ambientes precisem passar por uma reformulação, né? Então, eu tenho a sorte de trabalhar em um ambiente que desde 2015 ele trabalha de forma integral. Ele tem essa visão. Então, não existe separação de paciente que tem problema respiratório, de paciente que tem problema neurológico, não existe essa separação. Se o paciente ele tem repercussões cardiorrespiratórias e neurológicas, um só paciente, ele vai ser tratado por um fisioterapeuta ou por um estudante dessa maneira. A gente sabe que existem as especialidades, a gente sabe que existe a especialidade da especialidade e que muitas vezes realmente ela é necessária. Mas a gente precisa ter esse conhecimento de forma integral do paciente. E não significa dizer que eu, como fisioterapeuta, preciso ter o conhecimento de absolutamente tudo de todas as áreas, até porque isso é impossível. Mas significa dizer que eu atendo um paciente que eu posso ser especialista em traumato-ortopedia, mas eu atendo um paciente que tem um problema no joelho, uma osteoartrite no joelho, mas esse meu paciente, ele também tem uma incontinência urinária, certo? Vamos supor que seja uma idosinha com incontinência urinária. E aí eu preciso lembrar que essa incontinência urinária, que esse problema no joelho, pode repercutir negativamente para essa incontinência urinária, entende? Por conta da dor, ela não consegue ter tempo de chegar ao banheiro. Então eu preciso lembrar que um aspecto influencia o outro. Então, é dessa forma, quando a gente fala em integralidade, quando a gente fala em trabalho interprofissional, como a Emília falou, quando a gente fala em pessoas biopsicossociais, como a Eli Magno falou aí também, então a gente lembra disso, que a gente correlaciona todas essas áreas, né? A gente não precisa ser expert em tudo, não tem condições, né, de ser expert em tudo, mas a gente precisa levar em consideração essas pequenas áreas, né? E aí, quando a gente fala em aspectos biopsicossociais e espirituais, né, a gente não pode esquecer dessa parte espiritual também, a gente leva em consideração que são esses os aspectos que devem ser levados em consideração quando a gente avalia um paciente, né? Então, se a gente pensar em um paciente pós-Covid, o paciente vai ter a morbidade, né, a própria Covid, e muitas vezes ele vai vir com, ele já tem pode apresentar algumas comorbidades, o paciente ele pode ser hipertenso, ele pode ser diabético, ele pode ter alguma sequela de AVC que adquiriu, que já tinha antes da Covid ou adquiriu depois da Covid, né? Ontem Ana e Soraida falaram muito sobre isso, e existem essas repercussões da parte biológica. Esse paciente ele pode vir com repercussões psicológicas também. O paciente ele pode vir com ansiedade, pode ter depressão. Existe a questão da fragilidade das relações familiares também, né? Isso aí eu falo não apenas dos pacientes que tiveram Covid, mas daqueles pacientes que estão em casa 24 horas por dia com todos os seus familiares. Como é o relacionamento familiar dessas pessoas? Será que essas pessoas ajudam aquele paciente que antes ia para a fisioterapia? Será que esses familiares ajudam a fazer as atividades em casa, né? Que antes ia para a terapia ocupacional também? Como é essa relação interpessoal, né? Em relação a aspectos sociais, o lazer daquele paciente, que muitas vezes era fora de casa, ele vai estar limitado, né? A parte de trabalho também pode estar limitada. E aí, consequentemente, a parte financeira. Então, mais um aspecto social. E o aspecto espiritual, que se faz muito presente, né? Tem se feito muito presente nessa pandemia, e aí a gente não fala de espiritualidade em religião, em religiosidade apenas, mas fala em espiritualidade, qual é o sentido da vida, né? Qual é o sentido da vida para aquele paciente? Será que depois do paciente passar 3 meses, 4 meses em casa, ou será que depois dele passar 1 mês e meio, 2 meses numa UTI, num ambiente hospitalar, como é que está esse aspecto dele? Do que é que ele espera? Qual é o sentido da vida dele? Né? Então, isso tudo a gente precisa considerar também. Isso, continuamente, né? A gente não pode esquecer que, muito embora todos esses prejuízos, né, funcionais que podem surgir, mas é a questão do contexto. Então, todo mundo, fora a questão além do isolamento, mas
pessoas que dividem um espaço reduzido. A mãe que morava junto, a avó que morava perto, agora tem que ficar em casa com eles também. Atividades de lazer, que hoje em dia a gente tem um mínimo, né, de atividades de lazer. Então a gente acaba encontrando outros contrapontos, né, do que a gente pode estar minimamente mantendo nossa nossa higiene mental, vamos dizer assim, né, em outras atividades e canalizando nossas energias para outras atividades, outras áreas de ocupação que são tão importantes quanto, né, e que também estão em prejuízo no momento, a gente não consegue. Então, você costumava sair para fazer um passeio no shopping, né? Você costumava sair para poder fazer com muita tranquilidade, frequentar a praia, se encontrar com amigos no barzinho. Isso tudo agora não está sendo possível de ser feito. Então, muito embora eu falei do exemplo do shopping, mas o shopping tenha reaberto, mas é no intuito realmente da obtenção de produtos que você identifique que sejam é, necessários para o momento, e não só vamos passear agora, todo mundo, junta todo mundo, né, em casa e vamos todo mundo passear para o shopping, porque isso não está sendo recomendado, principalmente para quem é de grupo de risco, né, e que muitos desses pacientes, por apresentarem também muitas comorbidades, Júlia trouxe a hipertensão, né, diabetes, cardiopatia, e muitas vezes um único indivíduo apresenta todas essas comorbidades, né, conjuntamente. Então, é muito comum o paciente ser diabético e ser hipertenso também, e ter alguma cardiopatia também, e teve Covid, né? Então, além das repercussões do próprio adoecimento em si, né? Mas a resposta funcional, né, que o organismo dele vai conseguir encontrar diante do enfrentamento que o corpo desse indivíduo teve em relação à doença, vai ser muito diferente, né? Possivelmente vai ser muito diferente de alguém que não tinha tantas comorbidades assim, né? Então a gente pode encontrar. É importante, como você falou, da questão das especialidades. Eu estava até escutando uma live, né? Assim, fora de tempo já, mas aí que trazia muito disso. Assim, a gente didaticamente se divide muito entre especialidades, né? Para ser uma forma de, vamos dizer assim, compartimentalizar melhor os saberes, né? Na hora da Isso. gente ir buscar cada um deles. Mas que no momento, principalmente num momento como esse, a gente tem que realmente se despir um pouco mais, né? E beber de outras fontes. A gente não pode se restringir só àquilo que, não, porque você trabalha com neuro, então o paciente está apresentando outras questões, eu não vou estar atenta a isso. Não necessariamente todas elas a gente precisa ser o profissional que vai resolver, mas a gente tem que servir também como vigilantes nesse processo, né? Então, o indivíduo que tem uma alteração respiratória, né? Então, nós, enquanto terapeutas ocupacionais, a gente não trabalha com questões, né, cardiorrespiratórias. Porém, né, nós estamos sempre o quê? A gente tem que entender o que é da área do outro, para a gente saber a quem eu vou indicar o paciente para poder buscar, para fazer essa busca, né? Então, eu tenho que estar sabendo o que é que está acontecendo com ele de um modo geral. Então, pode ser de tudo um pouco. Ele pode ter aspectos que remetem à neurologia, aspectos que remetem a um paciente de reumato, a um paciente de respiratória, tudo isso no indivíduo só. Isso eu me restringo, não, mas não é um perfil, eu só atendo neuro. Não, eu só atendo traumatortopedia. Realmente é um paciente que não se encaixa, eu acho que não é interessante. Então, de fato, esse tipo de paciente, ele não é um paciente que ele vai se enquadrar numa caixinha só, né? Ele acaba permeando, ele acaba sendo transversal a diversas áreas de conhecimento, né? Então, a gente, Exato. enquanto serviço, a gente está até, como você falou do serviço que você trabalha, a gente também está retornando lá no CER4, lá no IMIP, a assistência aos pacientes, e a gente vai voltar, né? Estamos retornando aos poucos as nossas atividades presenciais, mas iniciaremos com os pacientes pós-Covid. Então, a gente está fazendo essa captação desses pacientes que tiveram Covid, que tiveram, que tem alguma alteração de funcionalidade, claro, a gente está fazendo né, uma checagem de algumas informações e está captando eles para que eles iniciem o acompanhamento de reabilitação. Então, a gente está fazendo esse preparo, de fato, para que a gente consiga dar uma assistência de qualidade para essas pessoas, né? De acordo, lógico, que com o nível de complexidade que cada um vai apresentar. Isso. Então, agora, a partir da próxima semana, vocês vão ter esse conhecimento, essa vivência
mais de perto, né? Vai ver realmente como é que esses pacientes estão se apresentando, né? Isso. Natália É, e perguntou alguma coisa, falou alguma coisa de questão de quê? de Pós-Covid ter fadiga apresentado extrema. fadiga extrema. É Isso, importante é também para a gente. em Pode falar, relação a fala. essas repercussões, né? Então, falando um pouquinho de repercussões, a gente já falou que o paciente ele vai ter repercussões cardiorrespiratórias importantes, e aí a gente chama a atenção do próprio descondicionamento, né? Aquele paciente que passa 20 dias, 30 dias, 40 dias, 45 dias em um ambiente hospitalar, muitas vezes desses 40 dias, 30 dentro de um UTI ou 35 dentro de uma UTI, é um paciente que ele vai ter perda importante, né, de condicionamento cardiorrespiratório e seria uma repercussão bem importante. Além da própria lesão pulmonar desencadeada pela COVID, além de outras possíveis lesões pulmonares causadas pela ventilação mecânica, por exemplo, por tempo prolongado, outras repercussões, como síndrome pós-terapia intensiva, polineuropatia do doente crítico, enfim, Uhum. repercussões variadas, né? Fadiga é uma coisa, né, que tem se observado realmente nesses pacientes, uma fadiga extrema. E aí eu lembrei que quando a gente estava conversando, é, falando sobre pacientes, você dizendo que ia realmente começar a semana que vem com esses pacientes pós-Covid, eu lembrei que eu atendo um paciente pós-Covid, sendo que eu faço telemonitoramento com ele. E aí eu atendi ele hoje e em Que relação à legal. semana passada, ele estava ainda em processo de recuperação, já tinha passado os 15 dias, e aí a gente recomeçou na semana passada, ele estava bem fraco, com dificuldade, apresentando fadiga, apresentando uma fraqueza muscular, realmente muita dificuldade para realizar as atividades. E hoje já foi bem mais fácil, hoje já foi melhor. Só que ele foi um paciente que teve sintomas leves, né? Então aí tem uma diferença do paciente que vai ter um sintoma grave, que precisa ser hospitalizado, para um paciente que tem sintoma leve. Mas mesmo esse que já tem um sintoma leve, mas que já tinha outras comorbidades, eles podem apresentar piora, podem apresentar, como é que a gente diz, sobreposição dessas comorbidades, né, de dor, desses outros problemas, realmente. Exacerbações, né? Exacerbações de quadros Exacerbações, que já exato, haviam sido trabalhados anteriormente e aí começam a aparecer de novo, né? exato. Além dessas alterações no sono, né? Então, muitos pacientes que vão para o ambiente de terapia intensiva, por exemplo, já são pacientes com repercussões pulmonares. Então, pacientes com apneia do sono, que já tem alteração do sono, esse sono vai ficar com repercussões mais negativas ainda quando esse paciente sair do ambiente hospitalar, né? Atléticas como mialgia, poliartralgia e por aí vai, e as repercussões neurológicas que já foram bastante discutidas ontem, né, por Soraya e por Isso. Ana. As meninas passearam bem, permearam bem sobre esses assuntos. E aí esses pacientes vão chegar para a gente, né, pacientes com AVC, que tem sido uma das repercussões mais frequentes da parte neurológica, que a gente vê repercussão grave, pacientes com síndrome de Guillain-Barré, né, e talvez Sim. até outras patologias autoimunes, né, que a gente ainda não parou para pensar, mas talvez esclerose múltipla também, né, por Verdade. conta da própria tempestade de citocina. Então, assim, existe essa plausibilidade. A gente vê alguns estudos fazendo alguma associação, mostrando da Guillain-Barré, mas eu ainda não vi nada acerca da esclerose múltipla. Mas se você pensar que as duas são imunomediadas, né, então você já pensa sobre essa possibilidade. É plausível que esse paciente ele possa desenvolver essas outras patologias, né? Uhum. Verdade. Me lembrou um pouco um comparativo que a gente pensou na época, quando tiveram os primeiros casos de microcefalia, que aí é, foi um certo período até conseguir fazer um desenho, né, de como era o funcionamento geral dessas crianças, porque cada hora, o pico, né, dos casos das crianças, mas eles foram fazendo um desenho desse perfil, né, como eram as manifestações neurológicas das crianças, né? A gente via muito saindo o tempo todo, né? Descobriram novas calcificações, né? Descobriram muito a questão da irritabilidade. Então, eram muitas informações que foram surgindo, mas conforme o tempo precisava ir avançando e os profissionais também se debruçando mais nos estudos e nas avaliações, né? No contínuo acompanhamento, né? No follow-up dessas crianças, que é a gente fazendo um contraponto, a gente também tende a descobrir, né, assim, e
conseguir ver melhor alguns aspectos conforme a gente for se aproximando mais dessa população. Então, a gente pega algum estudo, né, alguns estudos de outras regiões, né, de outras regiões do mundo, para a gente conseguir se basear minimamente, assim, o que é que a gente pode esperar de como essas pessoas vão chegar para a gente, né? Então, desde Isso. do que as meninas trouxeram de manifestações neurológicas que podem estar acontecendo e que não necessariamente, apesar de terem elementos que remetem ao que já são comuns de quem trabalha na neuro, mas quando a gente pensa em tudo isso junto, com mais outras comorbidades, com outras questões anteriores que podem estar exacerbadas no momento, vira um conjunto de alterações que a gente não era habituado a trabalhar, né? Não era o que a gente estava comumente aguardando e esperando, né? Nossa expectativa quando a gente pensa num processo de reabilitação, por exemplo, né? Então parece que é um raciocínio um pouco simples. Ah, não, mas tudo isso já se sabe, a questão do doente crítico, né? Mas não é, né, Júlia? Estou vendo Isso, Natália aqui falando o exato. tempo todo, vai sendo Natália. Né, Júlia? Não é tão simples assim, né? Então a gente Não, tem que não estar é realmente se simples. preparando, né? Isso. E Estudando aí, e lendo bastante. exato, e aí novamente eu falo, talvez haja necessidade dos serviços que ainda atendam de forma isolada, se quiserem receber esses pacientes, eles vão precisar passar por uma reformulação, sabendo que esses pacientes são pacientes com comorbidades sistêmicas, com repercussões sistêmicas e não apenas específicas, né? Não tem como você pensar em trabalhar um pulmão sem você trabalhar membro superior, por exemplo. Como é que você vai condicionar seu paciente, falando especificamente da fisioterapia? Como é que você trabalha condicionamento cardiorrespiratório com o paciente se você não coloca seu paciente para fazer uma atividade de membro superior e de membro inferior? Entende? Não tem como a gente Uhum. dissociar. E aí a gente precisa abrir a cabeça para isso. E trabalhar, como você bem falou, trabalhar isso desde a graduação. O momento é na graduação. A gente precisa começar botando esse tijolinho lá, porque depois que a gente se forma, é mais difícil da gente conseguir mudar esse pensamento, da gente conseguir modificar, né? Então é melhor a gente aprender no amor do que aprender na dor, né? A gente consegue Eu fazer, concordo, a gente consegue concordo. fazer essa modificação, né? É, é Vamos fato. falar um pouquinho sobre os pacientes não COVID. Vamos lá. Esses pacientes da gente, né, que estão sem a fisioterapia, estão sem a terapia ocupacional de forma presencial, alguns deles estão em telemonitoramento, então ainda estão sendo acompanhados, e aí você e Natália conversaram muito bem na terça-feira sobre o assunto, falando, e até uma fala sua me chamou a atenção, o hands-on, né, a presença das mãos faz falta, mas agora a gente precisa saber trabalhar um pouco também sem as mãos, com as mãos longe. Então a gente precisa dessa orientação, dar essa orientação e a gente precisa do apoio da família. Na minha opinião, eu acho que é o essencial, sobretudo em paciente neurológico, né, e até em pacientes idosos que tenham algum risco de queda, que tenham qualquer risco iminente e aí precisam de supervisão. E na minha opinião, acredito que esse seja o principal embate, né? Mas falando um pouco dos pacientes que não estão em telemonitoramento, daqui a relativamente pouco tempo, aí em Recife vocês já começaram a receber esses pacientes, né? Mas aqui em Caruaru a gente ainda não começou a receber esses pacientes. A gente vai recomeçar, né? Aqui ainda está mais restrita a quarentena, mas a gente vai Isso. começar a receber esses pacientes que estavam esse período, que ficaram esse período sem fisioterapia. E aí, como é que ficou o paciente da gente com sequela de AVC que passou 3 meses sem fisioterapia, porque não teve condições de fazer o telemonitoramento? Quais são as repercussões? O que é que ele vai apresentar de piora? O que é que o nosso paciente que tem uma artrose de joelho vai apresentar de piora? Né? O que é que aquela criancinha que tem paralisia cerebral e tem todas aquelas repercussões, quando voltar para a gente, como é que ela vai se apresentar? Né? Então, a gente precisa se preparar para isso também, né? Quando a gente falou um pouquinho na segunda, eu falei na live com a Natália, Júlia, a gente pensa, lógico que foi a primeira possibilidade de solução, pensando na questão do telemonitoramento, e ficamos muito felizes de ter a oportunidade de conseguir minimamente prestar alguma assistência para os nossos pacientes. Muito embora
o sentimento que a gente tem, assim, lógico, do dever cumprido e da gente estar conseguindo desenvolver um trabalho muito satisfatório, sabe? Os relatos dos pacientes e dos familiares estão sendo extremamente positivos em relação a isso, mas a gente não consegue deixar de pensar nos pacientes que não estão em assistência, né? Então, os pacientes que nós já acompanhávamos, que não conseguimos fazer a migração para o telemonitoramento, porque paciente que não tinha a utilização da tecnologia, não dispunha de telefone móvel, de computador, ou de uma outra pessoa a quem pudesse fazer o uso desse aparelho naquele momento para um atendimento, até a questão da utilização, não saber manusear, mesmo tendo, mas não sabia manusear. Então, e que dependem de outras pessoas para isso, né? Dependem de uma supervisão de um familiar, de um cuidador, para que esse momento do telemonitoramento ocorra. Então, assim, nosso pensamento se direciona muito também a eles que não estão em acompanhamento. Então, a gente pensa como é que eles devem estar, se eram pacientes que alguns que já apresentavam até uma certa dificuldade, mas que a gente não teve, pela parada abrupta, a gente não teve minimamente condições de montar uma cartilha de orientações para eles, né? A gente não conseguiu, ou, né, enfim, algum planejamento mínimo, né, para essa continuidade em casa, né? Por mais que isso seja feito habitualmente, a gente já sabe dentro do ambulatório, né? Mas a gente traz muito semana a semana e a gente vai checando novamente, né, as Isso. orientações. Mas olha quanto tempo, a gente está mais de 100 dias, né, que o serviço foi suspenso. Quando a gente fala no início, no retorno, é o início do retorno. Não é que todos voltarão ao mesmo tempo, a gente sabe que é um processo bem gradual, né? E por isso que é o começo. Então, aos poucos, bem aos poucos, o serviço vai retornar, né? Então, esses pacientes não retornarão de imediato para a gente, ainda vai precisar esperar um tempo para que seja possível, né? Da gente conseguir reabsorvê-los, reinseri-los, né? Mas a gente tem uma grande preocupação, a gente também está pensando em possibilidades de estratégias, né, para a gente tentar não minimizar, porque o que foi perdido nesse período, né, a gente não consegue resolver de repente, né? Não é assim que funciona, né? Mas Isso. minimamente que a gente consiga tentar dar alguma potencializada no processo de reabilitação, numa fase mais inicial, conforme eles retornem. Mas Isso. dependendo do tempo até em que o indivíduo estava, a gente perdeu janela de ouro, de oportunidade de reabilitação, porque a gente não conseguiu sequer dar alguma orientação para, nesse mês inteiro você vai ficar fazendo esse tipo de atividade dessa forma. A gente não conseguiu, ninguém conseguiu, na verdade, né? Isso. Serviços que foram, Exato. acho que talvez serviços particulares que talvez conseguissem, né? Porque é diferente o contato, mas quando a gente interrompe o atendimento, foi cessado. E a gente não sabe realmente assim como é o que esperar. Paciente que lá as consultas, né, lá no MIP, elas continuaram mantidas. Então, essa questão de medicações, né, mesmo de maneira remota, medicações para os pacientes, porque nós temos pacientes nossos lá que não necessariamente os médicos deles são todos lá, ou são de lá. Já eram de outros serviços, já fazia acompanhamento no médico do posto, de um hospital que fica mais próximo já. Então, mas para os pacientes cujos médicos são de lá, eles continuaram tendo acesso à manutenção das medicações, enfim. Mas aí você pensa no paciente pós-AVC, um paciente espástico, né? Então, que fazia uso de medicação para espasticidade. Então, se não conseguiu o acesso à medicação num tempo hábil para continuar mantendo o uso da medicação. Então, não só o impacto do cessar o processo de reabilitação conosco, né, com físio e TO, mas a questão até da própria medicação, né, de não estar fazendo uso de determinado medicamento. Então, no quanto que isso já vai estar impactando, principalmente aquele paciente, poxa, paciente que é bem espástico, paciente com short 2 para quase 3, dependendo da musculatura, com quase nenhuma funcionalidade, né, ou com mínima funcionalidade no dia a dia, pacientes que são mais graves, né, a gente realmente tem uma grande preocupação em relação a como é que esses pacientes devem estar no momento, né? Com certeza tiveram Isso. muitas, muitas, muitas perdas, né? Isso a gente não Exato. tem dúvida.
Na atenção básica existe um programa de medicamento em casa, né? Então, para esses pacientes que são cadastrados realmente na atenção básica, eles estão recebendo alguns. A gente sabe que ocasionalmente existe falta de medicamento, Uhum. mas alguns ainda estão recebendo, mas isso é uma realidade, realmente. E, inclusive, outra realidade são aqueles pacientes que pioram da sua comorbidade, ou então apresentam novas comorbidades e não vão ao pronto-socorro, não vão à UPA, não vão procurar assistência médica com medo de pegar Covid. Isso é outra Uhum. realidade, né, que a gente tem enfrentado. Em relação aos teleatendimentos que você falou, hoje eu estava atendendo uma paciente, e aí essa paciente ela é cardiopata, hipertensa, diabética, é Nossa. venopata, ela tem uma úlcera vascular, né? E aí no final do ano passado ela teve um AVC. Só que o AVC foi mais leve. E a gente começou o telemonitoramento há quase 2 meses. E hoje, quando eu comecei a videochamada, ela me mostrou a máquina de costura dela e foi pegar 6 fronhas que ela tinha costurado, que ela voltou a costurar essa semana. E aí ela disse, a Ai, fisioterapia ajudou. Né? ai, Então, que assim, coisa boa, né? não, a minha alegria foi imensa. Então, esse incentivo, né, que a gente dá, não apenas, obviamente, que a gente pensa na parte de estrutura e função e a gente pensa em atividade, mas quando a gente Isso, vê que o paciente, ele diz, ó, minha participação social está voltando, mesmo em época de isso. pandemia, a felicidade é extrema, né? Então, quando a gente vê que ela voltou a costurar, não só costurar, viu? Ela estava costurando e estava fazendo salgadinho para a família. Para ela não, que ela não pode comer. Mas estava fazendo salgadinho para o marido, para o filho que estava lá na casa dela. Então, assim, voltou às suas atividades, né? Tem voltado de forma devagarzinho ainda, obviamente que longe do nosso normal, mas isso traz uma felicidade imensa e essa paciente, ela está dando sentido à vida dela. Então, isso é muito Isso. gratificante, né? A gente saber que a gente pode minimizar essas repercussões funcionais. E aí talvez seja a hora da gente pensar naqueles pacientes que não vão conseguir voltar ao ambulatório, talvez esses pacientes eles possam ser reinseridos ou eles possam ser inseridos no telemonitoramento, se não for um problema de tecnologia, né, de dificuldade de tecnologia, que Uhum. talvez seja a realidade de grande parte dos seus pacientes, né? Mas Isso, os que tem que ficaram de começar a fora foi pensar por nessas conta disso. estratégias, né? Os que ficaram de fora foi realmente por conta de questões tecnológicas, né? Todos, assim, a gente tentou fazer a migração da agenda mesmo, né? Todos os meus pacientes foram convocados e aí alguns já foram na justificativa de que não conseguiam, não podiam, né? E aqueles que estão, assim, estão num empenho máximo para, de fato, fazer funcionar bem, sabe? E aproveitar ao máximo o que ela tem para me orientar, o que é que os profissionais estão fazendo, trazendo para a gente de orientações, né? Mesmo que seja um período curto de tempo, porque o timing de conversação no telemonitoramento é outro, né? Então, fala, outro escuta, aí, Isso. né, o cachorro latiu, o menino passou, alguma coisa aconteceu, né? Tudo acontece, tudo pode acontecer no horário do atendimento, diferente de quando Exato. era com a gente lá na sala, que a gente passava a chave na porta e as interrupções eram mínimas. Mas tem sido muito gratificante, realmente, a experiência. A gente vai tentar pensar realmente em estratégias para a gente minimizar as perdas quando esses indivíduos que não puderam migrar, que não conseguiram fazer adesão ao telemonitoramento, para a gente conseguir, enfim, dar continuidade de uma forma mais otimizada para o processo de reabilitação deles. A Uhum. Soraya está falando até um pouquinho Exato. da questão Eu chamo das orientações que a gente falou agora, não foi? Da orientação. quanto Você é trouxe importante muita a questão da orientação para a família. família. Isso. Isso, né? Grupo de Exato. Só que eu orientação. falei muito, eu falei um aspecto. Desculpe. Eu falei um Oi. aspecto negativo, né? E aí Soraya e Emília chamaram a atenção para os aspectos positivos, que realmente foi uma coisa que eu esqueci de falar. Porque quando a família ajuda, quando a família é empenhada nesse processo de reabilitação, a evolução do paciente é outra, né? Como essa paciente que eu te dei o exemplo, por exemplo. Então, aí a Emília falou aqui, envolve mais a família no processo de reabilitação, que muitas vezes nem sabe o que é que se passa nas sessões. E realmente é isso que acontece. E a gente está no mundo do paciente. O paciente ele deixou de ir para a clínica de fisioterapia, deixou de ir para a clínica de terapia ocupacional e ele está na casa dele. A gente entrou no mundo dele, ele abriu a porta da casa dele para a gente e a gente está conhecendo ali a realidade dele. E muitas vezes a gente Isso. consegue adaptar uma atividade, né? A gente consegue propor uma atividade para ele que faça mais sentido
para a Uhum. participação social dele, para a reabilitação dele de forma geral, né? Espero que esse processo se Ellen naturalize Magno mais, falando né? aqui, tudo pode acontecer. Isso, exato. A gente precisa desses familiares também lá no ambiente ambulatorial, né? Não apenas no domiciliar. Ellen Uhum. Magno falando aqui que tudo pode acontecer em uma chamada de vídeo, Acho uma realmente. delícia. Tudo pode acontecer, né? A gente que faz telemonitoramento, A a gente gente já sabe. viu algumas coisas, né? Que sabe. É, Na porque a semana gente tá passada eu lá. estava atendendo a paciente, a neta dela ficou passeando. Exato. A neta da paciente ficou passeando de bicicleta na sala, no meio do teleatendimento. Então, acontecem coisas que são realmente A gente dá boas inesperadas. risadas também no Né? telemonitoramento, né? A Dá, gente com dá boas certeza. risadas. Soraya falou isso. Soraya falou aqui também que familiares que participam do processo educativo dentro da reabilitação, né? É necessário. A gente às vezes esquece, né? A gente diz, ó, pode entrar só, o paciente ele é independente, então pode entrar sozinho e o acompanhante fica lá fora. E realmente o acompanhante não sabe do que se Uhum. trata. E se o paciente ele não tiver aquele estímulo em casa, ele não vai realizar essas atividades, né? Não, Quando não tiver continua. no ambiente domiciliar, não continua realmente, né? É. Eles precisam E aí saber, né? Eles tem precisam se apropriar bem. isso, exato. Né? Tens mais algo a falar sobre o assunto, esses pacientes que não Covid ou os Covid? Então, em relação aos pacientes, pronto, a gente falou um pouquinho dos pacientes que não têm Covid, né? Que não estão na assistência. Então, como eu já Isso. frisei, a gente está fazendo aos poucos a gente está fazendo esse retorno, né? Do serviço como um todo, né? Do Centro Especializado em Reabilitação, do IMIP. E aí a gente vai fazer esse início pelos pacientes pós-Covid, tá? E aí, aos poucos, a gente vai retornando aos nossos pacientes que estão em telemonitoramento, né? E os que também não tiveram oportunidade para fazer essa migração para o presencial. Então, vai ser um processo bem gradativo. A gente está dando sossega-corações em todo mundo, em todos eles, porque sempre perguntam: ah, mas sai na televisão, que as clínicas já podem voltar, e todo canto vai poder voltar a funcionar normal. Então, gente, calma, não é assim, não. É um processo, né? Então, é bem gradual. A gente vai fazendo por partes, passo a passo, tá? Mas a equipe como um todo está sempre fazendo muitas capacitações. A gente tem estudado muito, tem se preparado muito para a gente fazer esse recebimento dos pacientes. Eu acho que a gente precisa. A gente fala tanto da questão da funcionalidade em si, e a gente espera que essa mudança de obrigatória inicialmente de modalidade de atendimento, né, que era do presencial para o virtual, para o teleatendimento, mas que a gente consiga, né, que isso se estenda e a gente consiga continuar fazendo uso dessa ferramenta aqui, né, com eles. Como você trouxe, a gente está entrando agora na casa deles, a gente está conseguindo estar lá. Então, o momento, né, da terapia brinca que tudo pode acontecer, mas a gente entrando na casa dele. Então, na casa dele tudo pode acontecer, né? É, a gente consegue ter acesso e visualizar melhor com mais naturalidade, que nem sempre é possível. Eu estou falando agora, gente, é muito de uma realidade SUS, tá? Então, quando a gente tem uma agenda muito extensa de pacientes, era algo até um pouco mais distante. Eu acho que a necessidade até nos impulsionou mais a termos a desenvolvermos, né, um pouco mais de intimidade tecnológica. E aí a gente vai conseguir até fazer uso disso como uma rotina em terapia. Então, a gente já pedia antes filmagem, fotografia da residência, mas a gente até conseguir fazer talvez essa comunicação, né? Não necessariamente ser sempre presencial, mas talvez em algum atendimento ser via remota, né? Algum dia que os pacientes daquela agenda possam ser acompanhados. Esses são campos de possibilidade. Ainda não está nada definido, mas a gente espera que a gente realmente consiga adentrar mais, né, na casa dessas pessoas para a gente ver como é que está funcionando de fato, o que é que tem acontecido. A gente dividir. Eu acho que nesse processo, Júlia, a gente consegue dividir muito melhor a responsabilidade e a gente refina muito esse olhar para o que a gente fala tanto de ser funcional no dia a dia. Então, eles não vão entender nessa definição, né, muito OMS da coisa, jamais. Isso. Mas eles vão conseguir entender sim alguém que não estava desempenhando tal atividade e que agora está conseguindo fazer. Eu sou a paciente que trouxe os paninhos de costura para mostrar a você do que ela estava conseguindo.
né, fazer. Então, é isso que a gente torce muito, a gente espera que aconteça, né, com o paciente. Então, esse resgate das atividades, daquilo que faz sentido, daquilo que é importante para ele, né? Então, não é o que é importante para mim, o que eu gostaria de que o paciente fizesse, porque eu acho que é a atividade que é mais fácil só para o momento, né? Mas Isso. não, a gente quer realmente é o que é significativo para ele. Às vezes o que é significativo para ele é uma atividade que aos olhos de outra pessoa pode parecer algo muito banal, né? Muito trivial. Mas era aquilo que ele queria estar fazendo, né? O resgate de uma atividade de lazer, né? Seja a questão da regularização do sono, a oportunidade de trabalho, né? Mesmo que seja, por exemplo, via remota. Tem uma paciente que ela estava a filha dela, não era a minha paciente que eu atendia via remota, uma paciente que atende em domiciliar, ela é particular, e aí a neta dela, nesse período de pandemia, jovenzinha, está terminando o ensino médio, e aí começou a vender doce. E era uma moça que já cozinhava muito bem, sempre fazia algumas coisas em casa, e aí teve entendeu esse momento também como uma oportunidade de tempo para se debruçar por algumas coisas que ela gostava, e aí trouxe essa novidade, né? E está incluindo a avó no processo, né? Ainda Coisa incluindo boa. ela junto, né? Nesse processo. Ela está se vendo, eu jamais imaginei voltar a fazer doce junto com a minha neta, que eu nem sabia que eu sabia fazer docinhos do jeito que ela faz. E ainda estou ajudando ela a trabalhar e a gente está ganhando dinheiro juntas, né? Excelente, Começaram, né? começaram a revender algumas coisas já juntas, montaram uma página no Instagram. Tá super bem bacana Isso mesmo. afina as relações, né? Quando você fala Muito. sobre ver o que é que o paciente quer, a gente tem que relembrar a descrição, o conceito de qualidade de vida. Qualidade de vida não é a gente que determina para o nosso paciente. O paciente é o paciente quem diz, né? Então a gente pode até utilizar inventário, questionário para determinar nível de qualidade de vida, mas tudo é questionado ao paciente, nada a gente determina. Cata, temos 3 minutos. A gente vai precisar se despedir do pessoal, né? Fazer o Ah, fechamento. passa rápido Passou demais. rápido? Foi. Foi excelente. Eu agradeço a todos a presença. Foi muito bom conversar com vocês, né? Ter essa discussão. Foi muito bom conversar com Catarina também. Obrigada. Assistam às lives do Crefito. É importante que vocês participem dessas lives, certo? Toda semana tem lives interessantes, tem temas importantes que precisam ser discutidos por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, visando valorização da nossa profissão, sempre com pensamento no nosso paciente, certo? O pessoal está elogiando a live, dando parabéns pelo Pessoal tema. bacana. Obrigada, muito obrigada Vai a ficar todos. salvo, hein? Alguém Vai perguntou, ficar vai ficar salva. salva. No Vai GTV. ficar salva. Um beijo. Isso. Um beijo grande para todos vocês e para as meninas da Comissão de Saúde Funcional, que sempre ajudam muito a gente, né? A gente é uma equipe bem, como é que eu posso dizer, integrada, né? Então, Muito. foi Muito. É um excelente. prazer partilhar isso com você, viu, Júlia? Muito obrigada pela parceria, né? E pela Isso. conversa que foi maravilhosa. Foi muito bacana. E obrigada, gente, pela participação de vocês, tá? Muito obrigada mesmo, de coração, tá? Tá, joia. Um beijo. Tchau, Tchau a beijos. todos.